Olá, eu me chamo Aniele, estou atuando como nutricionista da alimentação escolar do município Currais Novos e hoje venho apresentar um material muito interessante que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde com o propósito de promover a saúde das famílias e prevenir as doenças. Estou falando do Guia Alimentar para a População Brasileira. Este guia foi elaborado para todos nós. Vamos conhecer um pouco dele? Vocês podem estar se perguntando: por que foi necessário criar um guia para nos aconselhar sobre como devemos nos alimentar? Para entendermos melhor, vamos lembrar como era a alimentação dos nossos antepassados? Há algumas décadas, a alimentação das pessoas era bem simples. As frutas eram colhidas no pé e consumidas com mais frequência. Os vegetais eram produzidos sem o uso de produtos químicos. Os animais, como bois e aves, que também serviam de alimento, eram criados nos próprios sítios ou fazendas. Os temperos eram as ervas fresquinhas. Além disso, é importante lembrar que as pessoas eram muito ativas. Levantavam cedo, andavam a pé. As donas de casa não contavam com a ajuda dos eletrodomésticos que temos hoje. Lavavam a roupa na mão, engomavam com o ferro em brasa, cozinhavam em fogão a lenha. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, temos mais acesso aos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos que favorecem a falta de atividade e a uma infinidade de produtos alimentícios ultraprocessados, que não exigem muito esforço no seu preparo. Essa alteração do padrão alimentar e de sedentarismo de nós brasileiros tem determinado um aumento de casos de obesidade, diabetes, hipertensão, além das doenças do coração e certos tipos de câncer. Diante desse cenário de substituição de alimentos naturais por industrializados, o Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta 4 recomendações e uma regra de ouro. A primeira recomendação é que façamos dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. Os alimentos in natura são aqueles obtidos de plantas ou animais e adquiridos para o consumo sem terem sofrido qualquer processamento. Exemplo desses alimentos são as verduras, as frutas, os legumes, a batata, a macaxeira. Já os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura que sofreram alterações mínimas na indústria, como moagem, secagem, pasteurização. Como exemplos de alimentos minimamente processados, podemos citar o arroz, os ovos, os feijões, as carnes, pescados e aves, o leite pasteurizado ou em pó, entre tantos outros. Uma vantagem do consumo dos alimentos in natura ou minimamente processados, como o arroz, feijão, milho, macaxeira, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas, é que, além de saudáveis, esses alimentos podem estimular a agricultura familiar e a economia local, reduzindo assim o impacto ambiental da produção e distribuição dos alimentos. Ou seja, o consumo desses alimentos é sustentável. A segunda recomendação é que utilizemos os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar em pequenas quantidades. Esses produtos alimentícios são usados para temperar e cozinhar alimentos. Se os utilizarmos com moderação em preparações culinárias baseadas em alimentos in natura e minimamente processados, podemos tornar a alimentação mais saborosa, sem, no entanto, prejudicar o seu equilíbrio nutricional. Exemplos desses alimentos são os óleos vegetais, como o azeite de oliva, o açúcar, o sal. A terceira recomendação é a de limitarmos o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades. Alimentos processados são produtos fabricados com a adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, o que os torna desequilibrados nutricionalmente. Por isso, seu consumo pode elevar o risco de doenças como as do coração, obesidade e diabetes. São exemplos de alimentos processados
os enlatados, as conservas, os extratos ou concentrados de tomate, carnes salgadas, queijos e pães. A quarta recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira é a de evitarmos o consumo dos alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos químicos, como os conservantes e os corantes. Esses alimentos podem favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais, além de obesidade, doenças do coração e diabetes. Outra desvantagem do consumo de alimentos ultraprocessados é que suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. São exemplos de alimentos ultraprocessados os biscoitos, os sorvetes, as guloseimas e cereais matinais, as barras de cereais, as sopas, macarrão e temperos instantâneos, sopas industrializadas, lembrando, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, caldos com sabor carne, frango ou de legumes, ou seja, temperos industrializados, produtos congelados e prontos para consumo, como as massas, pizzas, hambúrgueres. E agora, a regra de ouro para uma alimentação saudável. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados. E agora, que tal conhecer um pouco mais do Guia Alimentar para a População Brasileira? Sua versão digital está disponível a todos nós. Basta fazer uma busca rápida e boa leitura. Até a próxima!